de seus exames ali, que é algo que eu nunca vi na minha vida. Então, vim aqui para transmitir boas energias. De novo, repito, estou no lugar público, não estou descumprindo decisão judicial nenhuma. E para mim vai ser um excelente presente de Natal poder eu ver meu pai. Eu sei que ele talvez não vai me ver, e se ele me ver também não vai poder fazer nada. Eu tô aqui para passar boas energias, porque a gente sempre foi assim, e a minha intenção é só essa aqui, como filho, tá do lado do meu pai. Os médicos davam entrevista ontem, ele não participou da entrevista. Ontem ele piorou alguma coisa ou continuou o mesmo quadro de saúde que ele estava já antes? O Flávio já conversou com vocês. O que acontece com ele são problemas que ele sempre trouxe depois da facada de 6 de setembro de 2018, que são agravados com problemas psicológicos devido à pressão que ele sofre. E se vocês pudessem ver, além do vídeo que eu coloquei na internet dele soluçando, de como ele vomita após uma crise mais intensa, é algo assustador. Como que uma pessoa consegue conviver com isso, eu não sei. Isso eu estou falando de coisa de anos. Quando a gente fica com 2, 3 dias com um problema desse, já é uma coisa de enlouquecer. Imagina durante anos e até dormindo você ficar desse jeito. Então isso tudo deixa a gente extremamente preocupado, o que pode ou não acontecer. Então quando a senhora perguntou aqui em relação às suas hérnias, já meio que respondendo já a outra pergunta da outra senhora, com todo respeito, nunca é um procedimento simples. A princípio seria se ele nunca tivesse tomado uma facada, mas a gente sabe que o intestino dele é totalmente debilitado, e o intestino é uma espécie de segundo cérebro do corpo humano, porque ele deriva para o bem-estar de vários órgãos do nosso corpo. Os médicos afirmaram quanto tempo da decisão dos filhos não poderem entrar? Tem uma petição subida para que os filhos novamente criamos aí na boa vontade do senhor Alexandre Moraes, para que os filhos possam ficar do lado do pai sem fazer o tempo inteiro pedido judicial para que isso aconteça. Isso aconteceu com Lula no passado e não tem por que não acontecer com meu pai nesse momento. Então a gente só quer uma equidade, já que não adianta ficar chorando leite derramado em relação à sua prisão, que vocês sabem que a gente considera injusta. Os médicos afirmaram quanto tempo de cirurgia? É o que eu falei para vocês, eu não tenho informações concretas para dar para vocês, mas o tempo inteiro é uma coisa extremamente preocupante. Ele está indo para a sua quase 10ª cirurgia, ele fala que é simples, pode descobrir outra coisa no meio do caminho ali. Então eu acho que isso tudo vai ser averiguado num ambiente agora extremamente propício para que você averigue qualquer tipo de problema, e não na sede da Polícia Federal com equipamento móvel. E então eu acho que eu mesmo, assim como vocês, só que um pouquinho mais preocupado, tenho certeza disso, com todo respeito a vocês, a minha preocupação em relação a isso, a pergunta do senhor, é muito maior do que a dos senhores quanto a ele, porque é meu pai, quero que ele fique vivo. Tomara que não seja mais nada de grave, tomara que não descubra mais nenhuma obstrução, porque senão mais um processo doloroso, e eu sei que mais um processo desse doloroso ele pode não sobreviver. Vereador, tem uma questão, pelo próprio conforto do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que onde ele está acomodado na Polícia Federal, parece até um barulho de um ar-condicionado que o incomoda, que é uma instalação ruim. Parece que a defesa analisa pedir para que ele vá onde está o Anderson Torres, que é um espaço maior, daria mais comodidade, privacidade até para a família. Existe algo nesse sentido? Eu não trabalho nada nesse sentido. Eu sei lá que ele está num quadradinho pequenininho, como vocês na televisão vejam, em que realmente parece proposital ter um ar-condicionado central ligado na sua orelha o tempo inteiro, trancado numa salinha que é aberta de 2 horas para ele dar voltinhas no corredor para tomar banho de sol, onde você não vê nenhuma planta ali para você poder olhar. É a situação que o ex-presidente está por uma acusação extremamente esdrúxula, e eu tenho certeza que não é qualquer ser humano que aguenta a situação dessa. Então expor essas coisas que são terríveis para qualquer pessoa, ainda mais quando a gente sabe que ela é inocente, dilacera a gente por dentro aí.